Estamos de volta com o Paraíba Tem e hoje o programa trata de dois assuntos que estão mexendo com o empresariado paraibano. É sobre o nexo técnico-epidemiológico e o fator acidentário do trabalho, o NETEP e o FAT, como estão sendo mais conhecidos. Acompanhe neste bloco a opinião de alguns empresários e executivos sobre o tema. O debate numa situação inferior, né? Nem sempre é utilizada a paridade, né? A gente nem sempre é ouvido da forma como deve ser, nem muitas vezes os nossos argumentos enquanto empresários, enquanto indústria, eles são ouvidos na mesma proporção em que o governo impõe as vontades dele, né? E hoje nós estamos vendo mais uma tentativa da indústria, do segmento empresarial, de tentar minorar os efeitos de mais uma norma, decreto, essas leis, essas coisas todas que regem e que vêm muitas vezes com o intuito de beneficiar o trabalhador, de beneficiar o funcionário das empresas e que, na maioria das vezes, penalizam tanto as empresas que terminam diminuindo a capacidade dessas empresas de gerarem mais empregos, né? De aumentar a sua capacidade de admitir novos funcionários, até pelo medo, pelo receio de tantas penalidades, até para aqueles que andam bem, aqueles que andam na linha, aqueles que fazem prevenção, aqueles que investem em educação, muitas vezes continuam sendo penalizados. Então hoje nós estamos aqui mais uma vez tendo a oportunidade de discutir na FIEP, né, uma iniciativa do presidente Gadelha em trazer um palestrante renomado sobre o setor, para que a gente tenha as condições de observar o quanto de novidades, na maioria ruins, estão vindo, né, no sentido dessa área de previdência. Olha, eu acho que a relação capital-trabalho no Brasil tem mudado bastante nos últimos 30 anos, bastante. E hoje não existe mais aquela empresa predatória, né? Salvo raras exceções, porque exceções existem em todos os segmentos, existem para tudo. Mas hoje há uma parceria muito grande das empresas com os seus funcionários e tanto o funcionário sabe que ele é fundamental, é preponderante para a empresa, né? Como a empresa sabe que também sem um funcionário capacitado, sem um funcionário satisfeito, sem um funcionário com todas aquelas condições para que ele venha desenvolver a sua atividade, a empresa também não terá lucro, a empresa não terá êxito, a empresa não terá perenidade, a empresa não terá continuidade. Então hoje a gente naturalmente busca essa interação e essa boa relação. E eu tenho certeza que essas relações, quanto menos o governo interviesse, melhor elas seriam, né? Muitas vezes essas coisas impostas, né, e que vêm sendo feitas assim desde a criação da CLT por volta aí do início da década de 40, que a gente está vendo uma intervenção muito forte do Estado nisso, quando poderia soltar mais essas relações para que empresários, trabalhadores tivessem isso de uma forma mais salutar, discutissem melhor, com muito mais flexibilidade. Tenho certeza que nós teríamos coisa muito melhor do que nós temos hoje, porque a própria CLT já precisa ser reformulada. Ela teve a sua necessidade, ela foi importante lá no início da década de 40, quando as relações de trabalho não tinham assim a devida atenção ou uma regulação mínima de Estado. Mas hoje já se viu que nesses 60 e tantos anos, ela já precisa ser aperfeiçoada, ela precisa ser aprimorada, precisa ser retirado algumas coisas, ser acrescido outras, e precisa ser minorado, porque na hora em que você tem o excesso de regulação, você termina engessando, e isso não é bom para ninguém. Eu acho que o assunto ele tem um caráter bastante complexo e merece a nossa atenção e na sociedade como um todo para as diversas mudanças que estão ocorrendo. O que eu acho que é importante no primeiro momento a gente falar é que a gente é defensor e continua defendendo que tenha o trabalhador todas as condições ambientais e até logísticas que permitam ele poder desempenhar suas atividades da melhor forma possível. E, logicamente, com o nível de acidente zero. Esse eu acho que é a busca permanente. Lógico, o que nós estamos discutindo aqui hoje, que a gente está preocupado, é a metodologia utilizada para a definição desses fatores que estão mudando. O SAT, RAT, que agora é chamado, e do próprio FAP. Lógico, por exemplo,
Podemos colocar o aspecto do acidente de trajeto, por exemplo. Eu não tenho domínio, a nossa empresa ou outras empresas, o domínio sobre o acidente de trajeto, por exemplo. Uma via pública mal conservada pode provocar um acidente num veículo que está muito bem conservado, está com as pessoas com boa saúde, e a empresa vai ser penalizada? Essa pergunta tem que ser feita à sociedade. E, logicamente, tudo isto vai impactar, que a sociedade precisa ser discutido, é que nós podemos perder competitividade comparativamente a empresas internas no país que não tem, talvez, condições de aprimorar o seu setor de recursos humanos, o seu setor de segurança, e com relação a outros países também, porque nós somos exportadores, que não utilizam, talvez, uma metodologia tão agressivo, que pode penalizar tanto a empresa. Mas gostaríamos de reforçar que a gente é defensor de uma política de saúde que privilegie, que venha atender as expectativas de saúde do trabalhador e da sociedade. Eu acho que nós vivemos tem um passado ainda que ainda vamos falar que existe na cultura das pessoas, de que o lucro não deveria ser valorizado. Eu acho que a gente tem que quebrar um pouco disso. O lucro das empresas é o resultado das empresas. Então, isso aí venha, talvez, não posso dizer a afirmação sua que ela prevalece, mas eu acho que talvez ela possa existir em alguns setores de que o empresariado é responsável por todos os fatos ou ocorrências que podem vir a existir. O que eu acho que é mais importante a gente colocar nisso é o seguinte, é que nós precisamos preocupar com a competitividade das empresas para os produtos o qual a sociedade deseja e tem anseio e necessita, compatibilizado com condições que permitam às pessoas trabalhar, né? Porque hoje, se você for analisar, eu passo a maior parte da minha vida mais dentro da minha empresa do que propriamente dentro da minha casa. Então, a minha empresa é a extensão da minha casa. E logicamente, eu tenho certeza que todas as empresas buscam dar as melhores condições de trabalho para, logicamente, buscar uma condição de saúde adequada para as pessoas. Esse fato que nós estamos discutindo aqui hoje, esses índices que podem levar a perder competitividade, é que nos preocupa a fórmula como ele foi feita. A estatística do qual ele faz. Que, por exemplo, às vezes você nós comentamos o caso ali de, por exemplo, esquizofrenia ser um dado da Constituição Civil. É uma coisa que, num primeiro momento, eu que não sou médico, mas qual a ligação de Constituição Civil com esquizofrenia? É uma coisa esquisita, né? Olha, quem olha no primeiro momento, até uma pessoa que é leigo vai falar assim, não tem lógica, eu não estaria... Se eu até estivesse perto de pessoas esquizofrênicas o tempo todo, aí sim, eu poderia até falar, eu fiquei também esquizofrênico. Aí teria até alguma lógica, porque eu convivi, você poderia falar. Mas não tem lógica se determinadas bases de dados que foram apresentadas e comentados, falar que isto tem a ver com atividade empresarial ou atividade daquele segmento produtivo. Nós vamos a mais um intervalo, mas você não saia daí. O Paraíba Tem volta daqui a pouquinho. Até já. Paraíba é destaque em inovação tecnológica. Softwares produzidos no estado estão sendo exportados para mais de 30 países, entre eles Estados Unidos, Canadá, Hungria e Austrália.